Oi, gente, sejam bem-vindos à oitava lição do programa celebrando a recuperação da Igreja Batista do Bairro Nova América. Estamos vivenciando o princípio 4, que diz: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Esse princípio está baseado na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, porque elas verão a Deus. Nós também temos o passo 4, que diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E esse passo também está baseado na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 40, que diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Que Deus aplique esses estudos verdadeiramente em nossos corações, que nós estejamos com o nosso coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Eu quero dizer aos irmãos 3 coisas interessantes e importantes. Primeira coisa, nosso programa tem 8 princípios baseados na palavra de Deus. 8 princípios bíblicos. Segunda coisa, nós temos 12 passos, que significa 12 atitudes que eu, como pessoa, preciso ter comigo mesma e também com os outros. Terceira coisa importante, para nós prosseguirmos nesse princípio 4, nós precisamos ter vencido, ter cumprido o princípio 3, que fala sobre entregar a vida e a vontade aos cuidados de Deus. Então, são 3 coisas muito importantes para a gente dar prosseguimento de forma correta e sincera dentro desse programa. Então, vamos seguir em frente e vamos estudar o que nós temos para essa semana. E o que nós temos para essa semana, irmãos, é o início, né? A elaboração do inventário. O inventário é a nossa história, com fatores positivos e negativos. E alguém pode falar assim: mas eu não tenho tempo para fazer isso. Irmãos, você vai precisar de arrumar um tempo. Faz parte do trabalho a elaboração do inventário. Então, arrume um tempo, cabe a você. E isso é um investimento na sua própria vida, não é verdade? Então, se você não tiver tempo durante a semana, eu aconselho a você a parar um domingo num local, na sua casa, né, no seu quarto, parar um domingo para que você possa fazer isso. É muito importante que você faça essa análise. A elaboração do inventário é exatamente Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40. O exame, não é? Que é preciso ser feito para darmos continuidade ao nosso percurso de recuperação. Então, marque uma reunião com você e inicie a elaboração do seu inventário. Depois, abra o seu coração. Você sabia que tem muitas pessoas que têm dificuldade de abrir o coração por causa de medo e por causa de culpa? As 2 coisas nós podemos resolver diante do nosso Pai. Nós precisamos avançar e o medo não pode nos paralisar. A palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor Deus é contigo. Irmãos, vocês acham que Satanás estará satisfeito
com a nossa atitude de fazermos um minucioso e destemido inventário espiritual sobre a nossa vida? Você acha que ele não vai criar dificuldade para você olhar para você mesma diante de Deus? Isso é altamente espiritual. Certamente você vai ter batalha espiritual para realizar esse inventário na sua vida. E uma das coisas que o inimigo vai fazer com você é lançar medo, para você não olhar para a sua história, porque você vai sofrer, porque você vai lembrar, porque isso, porque aquilo. E talvez você tenda, né, a não querer fazer o inventário por conta dessa palavrinha e desse sentimento chamado medo. Eu quero dizer para você que o medo é um espírito, tá? Medo é um demônio. Medo é um demônio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Olha aí. É um demônio. Então você, na hora que você, se você sentir medo de elaborar o seu inventário, saiba que é Satanás te intimidando para você não prosseguir na tarefa espiritual que está diante de você. É o seu progresso que ele não quer de jeito nenhum. A outra coisa é a culpa. A outra situação é a situação da culpa. A culpa, ela tem a capacidade de travar, de encarcerar uma pessoa a ponto dela não conseguir dar passos na vida por causa do sentimento de culpa. Irmãos, a culpa é uma coisa saudável. Você sabia que o psicopata não sente culpa? Ele mata, arrebenta, para ele tá tudo bem, não sente culpa não. Então, se você se sente culpado por alguma coisa, parabéns para você. Você é normal, né? Você é normal. Agora, a culpa é a sua responsabilidade. Agora, condenação é diferente de culpa. Nós temos responsabilidades diante de falhas, diante de fracassos, diante de acontecimentos. Nós temos responsabilidades sim, e vamos olhar para elas baseados em Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó, esse negócio de culpa não pode ficar no nosso coração não, irmãos. Nós vamos para Satanás com essa palavra de Romanos 8:1. Não aceitamos culpa. Nós não aceitamos condenação. Temos responsabilidade. Fomos culpados. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Então, nós temos que tomar posse da nossa libertação. Você já pensou, o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus. E Jesus não desistiu de Pedro. Irmãos, Davi foi assassino e adúltero. E Deus não desistiu dele, porque ele se arrependeu. E a palavra de Deus também diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não cometeu somente esse pecado, esses dois pecados, não. Ele também cometeu outros pecados, mas o diferencial da vida de Davi é que ele se arrependia. Ele se arrependia e ele era um homem saudável porque ele não se brecava, ele não se enjaulava por causa do seu pecado, ele se dava uma chance. Você precisa se dar também a chance de viver um novo momento, uma nova etapa, uma nova versão na sua vida, em nome de Jesus. E para finalizar, irmãos, eu quero incentivar a cada um de nós, né, a termos equilíbrio na hora de elaborarmos o nosso inventário, na hora da nossa escrita, na hora da nossa partilha. Vamos ter equilíbrio, não vamos ficar nos detonando, não. Isso é papel de Satanás, irmão. Não precisa ajudar Satanás a fazer isso, não. Isso é papel do inimigo. Você precisa abraçar a sua história e escrever uma nova história, ok? Você precisa ter
um inventário equilibrado, mostrando os seus pontos fracos, as suas falhas, mostrando também o seu lado positivo, as suas vitórias, que pela misericórdia de Deus você teve vitória, você teve acerto. Então é muito importante na hora da elaboração você ter esse equilíbrio. Então eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar vivendo uma fase muito importante e que o CR possa ser, pela misericórdia de Deus, abaixo de Deus, um instrumento de Deus, para que você possa ter verdadeiramente um divisor de história na sua vida. Eu já ouvi de algumas pessoas que participaram desse programa com seriedade, tá? Não é participar de qualquer jeito e querer o resultado que almeja, não. Que participa com seriedade, que verdadeiramente estão vivendo um novo tempo. Não é viver um novo tempo, não é viver um tempo perfeito, irmão, porque perfeição aqui nessa terra nós nunca teremos, nem da nossa parte, nem da parte das pessoas que nos rodeiam. Nós vivemos no mundo, e a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas nós podemos ser razoavelmente felizes nessa terra. É o que diz a oração da serenidade, e eu desejo que isso ocorra na sua vida, que você possa viver um novo tempo emocionalmente, um novo tempo espiritualmente, um novo tempo nos seus relacionamentos, um novo de Deus chegou na sua história, que possa ser assim. Eu quero isso para mim e desejo isso para você também, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.